para ver se você está aparecendo aqui. As pessoas já... Oi, eu estou falando. Vamos falar dos mitos, vamos falar de astrologia, de simbologia, de relacionamentos, vamos falar de amor, associações, parcerias. Vamos falar de várias coisas. Olá, bem-vindas para vocês que já estão no ar com a gente. Vamos esperar só mais um minutinho e a gente vai estar começando a falar sobre 2021 com a querida Tereza Vera Lessa e Valéria Mortari já estão aqui ao vivo assistindo a gente. Bem-vindas. Eu acho que a gente até pode começar pontual, não é? E em respeito a quem já está. Olá! Bem-vindas. A Tereza preparou slides lindos sobre a Vênus, que a gente vai estar falando sobre esse ano. Bem-vindas, queridas, bem-vindas. E eu acho que eu vou me apresentar para quem não conhece, né? Então, eu sou a Lilian Gouveia, psicoterapeuta integrativa e mentora de meditação há 30 anos. E eu e a Tereza, né? Que a gente já se conhece há mais de 10 anos, conheço o trabalho da Tereza, que é maravilhoso. Tereza, se quiser se apresentar, então. Bem, é verdade, a gente descobriu, não foi, Lilian, que a gente se conheceu já há 10 anos e nem sabia que era tanto tempo, né? Verdade. Foi uma surpresa até para nós. Eu sou psicóloga de orientação junguiana, sou astróloga também já há 40 anos, né? E resolvemos fazer esse trabalho também. A Lilian depois vai falar um pouquinho mais no final, sobre a questão de amor e relacionamentos no momento atual. Então, ela vai explicar mais no final para a gente o que a gente pretende fazer a partir daqui, fazer lives no Instagram também e dar continuidade ao assunto que a gente está iniciando agora com vocês. Eu estou muito contente de estar participando, Lilian. Olha, quero agradecer a Lilian muito, ao Jeff, quero agradecer muito a Vera Lessa, minha linda, que está aqui nos assistindo. Ela me ajudou a montar o PowerPoint, ficou lindo. E quero agradecer também ao Douglas Marney, que é meu amigo e astrólogo, que me cedeu, né, alguns slides bacanas e bonitos que a gente vai poder mostrar. Eu estava falando para a Lilian, agora há pouquinho, que eu gostaria de fazer assim, tipo uma ressalva ou um esclarecimento, seja qual for a palavra, porque existe aí uma certa polêmica, né, Lilian, que eu comentei, que estavam falando na internet que não tem ano de Vênus, que isso é uma bobagem, que isso não existe, isso é um equívoco e tal. Acontece que essa regência planetária dos anos é uma tradição astrológica que remonta, se eu não me engano, à Idade Média, então já faz muito tempo. E naquela ocasião nós só tínhamos 7 planetas, né? E agora nós já temos mais 3, tá? Então, a gente tem que fazer aqui um diferencial, porque hoje, dia 20 de março, nós tivemos já a entrada do Sol em Áries, que é o início do ano solar. Então, claro que nós, astrólogos, né, consideramos todas as posições dos planetas no céu agora, sem dúvida nenhuma, e é com isso que a gente trabalha e atende as pessoas, né, a configuração atual. Essa regência planetária, no caso de Vênus agora, é uma regência, vamos dizer, simbólica, porque para os antigos até os dias da semana tinham regência, até as horas do dia tinham regências, né? Então, nós só estamos aqui fazendo jus a essa tradição, sabe, sem fazer essa confusão de dizer que não existe esse ano, porque é um pano de fundo, e nós trabalhamos com isso, né,
Eu quero dizer assim, Lilian, que a gente conversou sobre isso, da importância dos relacionamentos, exatamente nesse momento em que o aspecto arquetípico de Vênus nos foi, vamos dizer assim, momentaneamente subtraído. Não que eu acho que isso vai acontecer para sempre, né? Mas as nossas relações, de um modo geral, elas foram prejudicadas, né? Assim, com tudo isso que está acontecendo agora, é que a gente não precisa entrar em grandes detalhes, mas é uma realidade que todo mundo está sofrendo e todo mundo está sentindo, né? A ausência do contato, de ver, de encontrar familiares, pessoas, etc. Então, a gente também, né, Lilian, falou sobre isso também, né? Sim. No sentido de montar essa vivência, essa fala com vocês, lembrando também disso, e vamos em frente, né? Diga, querida. Exatamente como um convite, não é mesmo? Um convite. Bem-vindas, queridas. Muito bom ver vocês. Um convite, né, Tereza? Porque o fato desse ano, né, de 2021, a gente ter esse convite justamente de Vênus, que tem a ver com os relacionamentos e com o amor, mais do que nunca, não é? É um convite da vida para que a gente reveja, sim, quem não reviu ainda, reveja os seus relacionamentos, né, afetivos, como está compartilhando o amor, né? Como que você está transmitindo o amor, como que você está preparado para transmitir o amor para as pessoas em 2021. Existem muitas maneiras, mesmo online, né? E mesmo com restrições, existem muitas maneiras de expressar o amor, de receber o amor, de dar o amor e de se relacionar. E a gente está aqui, inclusive, a surpresa, vamos dizer assim, é que a gente vai estar uma vez por semana juntas, todas as quartas-feiras, às 17 horas, pelo Instagram, né? Lá pelo meu canal. Depois a gente vai colocar, né, para as pessoas assistirem tanto no meu canal quanto no da Tereza, exatamente para ajudar as pessoas, né, nesse ano a se relacionarem de uma maneira melhor, não é? Mais aprimorada, mais intensa, mais verdadeira ainda, né? A gente vai estar falando muito sobre esses assuntos. E, Tereza, eu te agradeço muito também por a gente estar junto aqui e você compartilhar seu lindo conhecimento e vasto conhecimento aí. É verdade, em todo esse tema tão lindo. Gente, nós vamos falar um pouquinho sobre mitologia, contar aqui umas historinhas de mitos, depois vamos falar sobre a própria simbologia astrológica. E quero dizer também que os arquétipos ligados à simbologia de Vênus, ela é meio estendida, ela é meio ampliada, porque Vênus rege 2 signos, Touro e Libra, tá? Então, nós vamos fazer também essa diferenciação. E também vou falar um pouquinho, só mais perto do final, sobre a Lua na astrologia, mas bem pouco, porque ela é também um fator de relacionamento e está muito associada às nossas emoções e aos nossos sentimentos. Então, né, Lília, não poderíamos deixar a Lua sozinha nessa história, né? Porque são as duas mocinhas, digamos, da astrologia, né? E depois a gente vai para o fechamento e depois, se tiver conversas aí no chat, a gente pode responder, ou durante. A Lilian que vai me comandar aqui, né? Vamos lá. Tá? Então, aqui nós temos essa linda imagem, né? De todo mundo conhece, que é do Botticelli, né? E aqui nós temos um slide muito lindo, que é o slide que se chama Castração de Urano, porque havia, né, na cosmogênese, no começo de tudo, uma grande luta de poder entre Urano e Cronos, ou Saturno, né? E num determinado momento, que eu não vou entrar em grandes detalhes, porque as histórias são muito compridas e são bonitas, mas são muito longas, né? Houve esse processo que o filho, o Cronos, Saturno, acabou castrando seu pai com essa foice, tá? E que lhe foi dada, inclusive, pela mãe, porque o Urano estava fazendo umas coisas lá meio complicadas em relação aos seus filhos, então ele castrou o pai. E dessa castração de Urano, do esperma dele, e que caiu, deixa eu passar já para o próximo, né? Do esperma dele que caiu sobre o mar,
criou-se uma grande espumarada branca, e dessa espumarada branca do esperma de Urano nasceu Vênus. Tá? Então, ela é filha do mar e é filha de Urano também. Tá? Então, aqui é essa representação que vocês conhecem, que é muito linda, que é a Vênus sendo levada ao Olimpo pelo Zéfiro, né, que é o vento, e as Horas, que são filhas de Zeus, também arrumando ela para levá-la até o Olimpo. É linda. Aqui é uma outra imagem lindíssima que eu felizmente achei, que é a Vênus nascendo na espuma do mar. Ela nem tinha ainda se levantado em cima da madrepérola, né? E que também é uma imagem muito linda, ela com seus longos cabelos vermelhos, né? Ainda chegando, ainda nascendo, né? Enfim, então, ela era uma deusa belíssima, foi levada até o Olimpo, foi reverenciada por todos os deuses realmente pela sua doçura, pela sua beleza, pela sua feminilidade, e virou a grande deusa da Grécia, da beleza, do amor e das artes, tá? Que é o que a gente vai ver aqui na sequência, né? Ela tinha sempre em companhia, vocês vão, nas imagens que a gente tem de Vênus, é muito comum a gente ver o Cupido, né? Que é aquele anjinho, né, de cabelinho enrolado, que tem um arco e flecha na mão, e ele, na verdade, é uma projeção e uma extensão da Vênus. Tá? Ele representa, tanto quanto ela, o amor universal e a força de atração, de amor entre as pessoas, né? Mas ele tinha essa coisa da brincadeira, do joguete amoroso, e ele, com as suas flechas envenenadas de amor e paixão, ele jogava essas flechas no coração dos seres apaixonados, né? Inclusive nas paixões, vamos dizer assim, quando elas são correspondidas, recíprocas, né? Porque ele ficava se divertindo de ver os amantes fazendo juras de amor com aquela cara assim meio de bobo que todo mundo fica, né? Enfeitiçado, né? Um pelo outro. E esse era o divertimento do Cupido, de ver as pessoas apaixonadas com as suas flechas, né? Então, ele é uma outra representação também importante de Vênus, tá? Eu queria comentar uma coisinha que eu acho que tem tudo a ver, né, Tereza? Com tudo isso que a gente está vivendo, né, nessa pandemia que ainda vai se estender, né, um pouco mais para nós, eu acho tão importante a gente também olhar para essas facetas dentro de nós, tanto da Vênus quanto do Cupido, né? Eu sempre brinquei muito com as pessoas que eu adoro ser Cupido, né? É uma delícia ser Cupido. E hoje, não é? Com essa pandemia, é uma das coisas que a gente também pode fazer essa relação. Por que não? Né? Por que não dar uma de Cupido em 2021? Porque fazendo, né, ou auxiliando na felicidade dos outros, a gente também está plantando alegrias para a gente, né? Então, isso eu acho que também é um convite muito lindo da Vênus para 2021, para que a gente possa estar mais atento a isso, né? Meu Deus, olha, né? Eu tenho esse amigo, tá morando sozinho, tá se sentindo sozinho, ele tem tudo a ver com aquela minha amiga que está morando sozinha e que também não está muito bem, querendo um amor. Por que não, não é? Não, apresentar os dois, não é? De um jeito até engraçado ou de um jeito, né? Mas assim, poder aproximar pessoas é muito bonito, muito lindo, né? Eu já fui cupida de muita gente que hoje... Olha, eu não sabia dessa sua faceta de cupida, não. Agora estou sabendo. É só me contar, me falar e me pedir que eu vou ficar atenta. E eu acho lindo isso, né? É uma maneira também da gente entender porque eu entendo, né, Tereza, que a astrologia, ela mostra, quando ela conta sobre aquele ano, ela convida, não é, a gente, olha, esse ano, se você quer viver bem esse ano, não é? Procura se dar bem com esses assuntos, procura cuidar e respeitar desses assuntos, não é? Esses assuntos. Então, essa parte da gente se entender como Cupido, também pode ser uma maneira muito linda da gente passar por 2021 de um jeito leve, de um jeito alegre, de um jeito doce, né? Se preocupando com os outros, né? Sim. Olha, nesse slide nós temos a Vênus também, né?
E aqui do lado direito você tem Hefestos, ou Hefaistos, ou Vulcano do Romano, que era o seu marido. E por uma ironia do destino, porque existe, né? Ele era o deus da forja e era o deus mais feio de todo o Olimpo. E ela se casou com ele, vejam você, né? É interessante isso também, né? Com certeza. Então ela era casada com ele, tá? No entanto, embora fosse casada com ele, ela não era fiel e ela tinha lá os seus namorados e os seus casos, né? Então nós vamos falar de dois aqui, né? Essa aqui seria Vênus e Adonis, né? E também tem um outro amante dela muito, muito expressivo, que aparece muito na mitologia, que é Marte. Então, aqui nós temos Vênus e Marte também, sempre o Cupido ali por perto, né? E tem uma história engraçada de Vênus e Marte, que eu vou tentar contar assim de forma resumida, porque os mitos falam de nós também, né? Por isso a gente gosta tanto, psicólogo e astrólogo adora mitologia. E eles eram amantes, se encontravam sempre assim no final do dia, ficavam juntos ali durante a noite, então eles precisavam ter uma situação de garantia para que o marido dela não soubesse da história. E contrataram lá, chamaram um menininho, um meninote assim, sei lá que idade, ele chamava-se Alectrion, né, nome grego, e ele então tinha a função de ficar lá na porta do quarto deles, onde eles ficavam, e só que a missão dele seria, todos os dias, antes do sol nascer, ele tinha que acordar os dois para eles irem embora. Só que teve um dia lá que deu chabu e ele não acordou para acordá-los, né? E falhou. E aí nasceu o dia, o que aconteceu? Apareceu o sol que na mitologia grega é Hélios, né? O Apolo, a luz que tudo vê. E viu os dois amantes lá, no bem bom. Aí deu um chabu, ele foi correndo avisar o marido da Vênus o que estava acontecendo, né? E que era o Hefaitos, e ele ficou, obviamente, furioso com aquela situação, e chegou, viu aquela cena, como ele era o rei da forja, ele dava com metais, ele construiu ali uma rede de fios muito finos para que eles ficassem presos ali naquela situação, os dois, né? E foi correndo lá no Olimpo chamar os outros deuses, todos os outros deuses, para ver aquela cena patética. E foi o que aconteceu. Quando chegaram todos os deuses e viram os deuses lá dormindo, que eles estavam dormindo, eles caíram numa sonora gargalhada gigantesca, e dizem que foi tão grande a gargalhada dos deuses que até a terra tremeu. Então foi um vexame geral para ele, para os dois que tiveram que fugir correndo. E o final da história é que o Alectrion, que em grego quer dizer galo, né, ele foi duramente castigado, acho que por Zeus, porque ele foi, assim, vamos dizer, condenado por toda a eternidade, como galo, a ter que cantar todas as manhãs antes do sol nascer. Tá? Então, esse é o final da história, é essa. E os gregos tinham muito essa concepção de mundo, de pegar os elementos da natureza e montar todas essas histórias, né? Então, eu estava comentando também, acho que falei com a Lilian, por que os psicólogos e astrólogos gostam dos mitos? Porque eles nos remetem a histórias, vivências, experiências que são comuns a toda a humanidade. Então, se de um lado você vê ali naquelas histórias fantásticas, você tem vingança, você tem ciúmes, você tem traição, você tem lutas incríveis de poder e até de violência, de uma certa maneira aquilo um pouco cura a gente, tá? Porque você se projeta e vê que essa é a nossa humanidade também. Então, não é à toa, né, que esses mitos persistem através dos séculos e estão sempre se renovando, e as pessoas sempre querem ouvir uma historinha nova, né? Eu queria... Então, essa é a história de Marte, de Vênus e Marte, e esse também é um slide de Vênus e Marte, dá para ver bem ele, né, que ele é um deus da guerra, e o Cupido ali no pezinho dela, né? Então, Tereza, queria comentar uma coisa importante. Tá. Só para dizer, né? Eu acho importante a gente ressaltar coisas que são óbvias, mas não óbvias para todos, né? Que
Você está, né, nos dando uma aula sobre mitologia, sobre, né, astrologia e toda essa relação que se faz, não é, da astrologia com Vênus. E este episódio específico que você acabou de explicar, né, não quer dizer, obviamente, que tenhamos, né, que cometer o mesmo erro de Vênus, né? Então vamos deixar claro aqui que ninguém está incentivando ninguém a, né, ter mais de um relacionamento afetivo. Cada um faz a sua vida o que quiser, não é verdade? Mas eu acho que é importante também refletir sobre isso, inclusive, com certeza nós teremos uma conversa só sobre isso, não é? É, o... Não, a ideia não é nem incentivar, nem dizer se é certo ou se é errado. É a realidade. É a vida como ela é. Isso, Né? mas não fazer essa relação da Vênus com necessariamente, né, ter essa questão é extremamente polêmica, não é? Mas depois até a gente vai ter muito para falar, né, sobre isso, sobre quando você tem um relacionamento com alguém, né, qual é a sua escolha, não é? E que cada um tem a sua escolha, né? Cada um tem o seu papel. É que aqui, Lilian, a gente está falando mais da natureza arquetípica do feminino ou das relações, né? Existem as outras deusas também olímpicas, né? Como Ártemis ou Diana, que é Selene, ou, enfim, elas são chamadas deusas virgens e deusas livres, porque elas têm autonomia sobre sua própria vida, e a gente percebe esse arquétipo como aquele livro que a gente comentou, né, da deusa interior, Sim. que são mulheres que vivem de uma forma muito livre e que não precisam de um relacionamento para se sentirem realizadas. Tem as mulheres cujo arquétipo mais forte é Hestia não Hera, que é Juno, mulher de Zeus, que incorpora mais essa dimensão do casamento, do compromisso. Exatamente. Então, assim, Vênus tem uma característica, a Selene tem outra, enfim, na verdade, é uma questão da gente entender a coisa do ponto de vista sempre mais amplo, né? E como como essas várias facetas femininas podem se manifestar com determinadas tendências, que depois a gente vai ver um pouco também da Palas Atena, que é regente de Libra, tá? Sim. A gente vai chegar aqui, nós temos um outro mais um pouquinho do Cupido, sempre com a Vênus, né? Em geral, ela é sempre muito representada assim, praticamente seminua, mostrando as formas belas, né, do seu corpo, porque ela é uma divindade ligada à sedução e à sensualidade, né? Aqui nós temos o nascimento de Palas Atena, que depois eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas que é muito bonito também, esse slide também é muito legal, porque ela é filha de Zeus e de Metis, e Metis era a deusa da prudência, tá? E Zeus não queria ter um filho, ele tinha medo de ter um filho porque tinha medo de ser destronado também, porque ele também destronou seu pai, né? Que era Saturno. Então, ele engoliu a Metis, que era a mãe desse filho que iria nascer, só que não deu certo o plano dele, porque a criança que estava lá, que estaria no ventre da mãe, acabou se desenvolvendo na cabeça do pai, até que a cabeça dele ficou tão grande, e ele tinha dores tão terríveis que ele teve que chamar justamente o tal do Hefestos, né? Que estava com um super machado, quando dá para ver aqui na mão dele, um machado enorme, ele deu uma machadada bem grande na cabeça do Zeus, e aí nasceu Palas Atena, que é uma deusa, uma divindade importantíssima na Grécia Antiga. E depois a gente vai voltar um pouquinho nela para falar um pouco também, mas vejam, são histórias estranhas, né? Uma mulher que nasceu com um escudo, com uma espada, com um grito, já com uma armadura, e nasce de dentro da cabeça do pai. Então, qual é o arquétipo que está implícito, né, nesse feminino? Né? Aqui é uma outra imagem também da Palas Atena entregando o escudo dela para Perseu. Ela sempre tem essas armaduras e essas roupas de guerra, né, vamos dizer assim. Aqui o que está escrito, porque está cobrindo para mim, Lilian. O nascimento, né, de Palas Atena e agora Vênus e Palas Atena, certo? Tá.
Então, agora, temos aqui algumas coisas que são interessantes também da gente entender o princípio venusiano e da própria astrologia, que tem um conceito muito legal, muito caro aos astrólogos, chama princípio das correspondências, né? Os Então, símbolos. tudo na natureza tem o seu equivalente, digamos assim. Então, os símbolos de Vênus, por exemplo, são as maçãs, né? Como são as rosas vermelhas também. As conchas estão muito associadas pela harmonia das formas. Aqui nós vemos uma imagem de Vênus olhando no espelho, porque Vênus, além de ter todo o aspecto da beleza, ela é extremamente vaidosa, então a gente vê isso em algumas mulheres que realmente são preocupadíssimas com o seu visual, né? Mas dizer que todas são não é verdade. Então, isso é uma característica realmente venusiana, né? Sim. No mundo dos minerais, né, e dos metais, a gente tem o cobre, que tem uma relação muito forte também com o simbolismo de Vênus, porque também ele é um metal que faz ligações, né? E aí temos também nesse reino dos cristais e das pedras os quartzos, né? Os quartzos rosas, as turmalinas. Quem trabalha com cristais sabe que a turmalina rosa ou a verde, ou aquela pequenininha, né, que chama melancia, que ela é muito boa para curar dores, né, dores do coração, relacionamentos que acabam. Então, que os cristais rosas também se propõem a isso, né, para um tratamento natural, né? A outra coisa é o golfinho, é um peixe muito associado a Vênus também, por causa da questão do mar. As rosas é meio óbvio, né? Porque são flores relacionadas ao amor, as rosas, né? E os lírios também estão associados a Vênus. Então, aqui tem essas imagens só para a gente sentir, né? A questão de Vênus e do amor. Aqui nós selecionamos também algumas imagens que falam dessa questão da atração, do desejo, do prazer sexual, da conquista, que são coisas femininas e que existem na vida de qualquer pessoa, e só que cada um, conforme a Vênus do seu mapa, vai exercer isso de uma maneira diferente, né? Então, eu amo esse filme do Al Pacino, né? E esse momento da dança dele com essa linda mulher, uma coisa inesquecível, né? Assim, a beleza daquele momento e como isso foi bem tratado ali no filme desse momento, né? Dos dois, né? Super, super. Lindo. Super, né? Então, a questão da beleza, que nós já falamos, né? Que é uma coisa muito associada ao arquétipo de Vênus, a busca da harmonia, a busca do bem-estar, a busca do bem-estar do corpo, de você se cuidar, etc. E o conforto, né? Porque você vê taurino, em geral, se ele não tem conforto, ele está chateado. Ele gosta de uma almofada, gosta de ficar no bem bom, gosta de ter uma vida boa. Isso é uma coisa também venusiana, né? A pessoa ter o deleite e, sei lá, o prazer de aproveitar as boas coisas da vida. Isso é uma coisa bem venusiana, né? Muito importante esse detalhe para 2021. Exato, com certeza, com certeza. E a Vênus, em sendo regente de Libra, como a gente vai falar, tem essa outra conotação, porque nós estamos falando de sedução, beleza, amor, sentimento, emoções, etc. Mas a Vênus da Libra, ela tem uma implicação com as parcerias, com as associações, e, portanto, nós estamos falando também de casamento, né? Não é só de paixonite aguda, mas também aquele momento onde você encontra alguém importante e você quer fazer o vínculo com ele. Você vai fazer uma cerimônia da sua família, você vai usar uma aliança e você quer marcar aquilo já tem um ritual, né? É um amor que já foi ritualizado, foi contextualizado socialmente, né? Então, na outra faceta do amor também. E é curioso, né? Porque na astrologia você tem 12 casas. Existe uma casa, que seria a casa talvez dessa outra Vênus, né? Primeira, que é a casa do amor, do romance e da paixão. E depois nós temos a sétima casa,
que é a casa do casamento. Então, na estrutura zodiacal, Lilian, a gente tem uma casa do amor e paixão, mas temos também a casa do casamento. Então, são assuntos tratados de formas diferenciadas, né? Eu acho que isso muito também é interessante. importante a gente entender isso também, Muito né? importante. Muito importante. O casamento já é um compromisso e é uma coisa que já está estruturada de uma outra maneira e com outro objetivo, que não é só o prazer, né? É uma coisa que envolve a palavra compromisso. Eu acho que é a palavra-chave, né? Da Vênus libriana, né? Uhum. Muito importante. Eu acho que faz uma diferença. Aqui eu escolhi com a Vera essas imagens desse artista que eu gosto muito, que vocês devem conhecer, que é o Marc Chagall, e ele é expert, né, em bambambam de fazer quadros lindíssimos, sempre com namorados. Aqui tem uma moça aqui mais para baixo que ela está casada, é um casamento, e as outras você sempre vê os companheiros, as flores. É um artista, para mim, muito venusiano nesse sentido, né? E a Vênus na mitologia, na antiga Grécia também é a deusa da beleza, do amor e dos artistas. Ela rege também as artes, né? Aqui esse é um slide que eu não vou conseguir passar, infelizmente, porque tem movimento e música. E aqui na astrologia. Então, aqui essa diferenciação que eu falei que ia fazer de Vênus para Touro e Vênus para Libra, porque ela rege aí essas duas, e a gente percebe nessas duas imagens diferenças muito grandes entre os símbolos e as imagens, porque nessa primeira você vê a terra, você vê o boi, né, ou a vaca, ou enfim, o touro, é o animal de instinto, de natureza, então você vê as plantas, você vê a terra, você vê o cupido ali brincando com a pombinha, e o próprio, aqui embaixo, esse homem, né, que provavelmente é Marte, o seu namorado, brincando ali com o capacete dele, né? Então, a primeira imagem é uma imagem telúrica, né? De muita terra, de muita vegetação, que é a natureza da Vênus, porque a Vênus está muito relacionada também à natureza humana, não só das relações, mas da natureza também. Ela está ligada à chuva, a chuva fecundante. Sem a chuva, nós não temos os frutos, nós não temos os grãos. Então, é a fertilidade e o mundo de fecundidade da terra que nos dá a vida, né? E o nosso corpo. Então, toda coisa erótica, sensual e corporal é um atributo venusiano. Já em Libra, pelo próprio desenho, pela própria arte, dá para ver que são outras instâncias que estão falando aqui, né? O Sol e a Lua, o equilíbrio entre os opostos, né? Esse tabuleiro preto e branco também falando dos opostos. Então, assim, o que eu vejo na Libra, o Vênus de Libra, é o sentimento e o amor pensado. Hoje eu estava pensando aqui na nossa live, pensando na inteligência emocional, né? Onde você pode também, sem dúvida nenhuma, ao longo da vida, elaborar os seus sentimentos e as suas emoções de uma forma mais madura, né, Lilian? Com certeza. Nós não somos pessoas só do instinto ou da paixão. Nós somos também seres que, ao amadurecer, eu acho que a gente aporta para um outro estágio, né? E a inteligência emocional, acho que vem em nossa direção quando ela nos ensina assim, qual é o nome que essa emoção tem, o que é que você está sentindo, o que é que você pretende, que tipo de pessoa você quer realmente para a sua vida. Você vai fazer uma escolha acertada, ou você vai ser arrebatada por uma paixonite física só. Então, Libra, eu acho que fala de sentimentos, Lilian, e de amor de uma forma mais elaborada e mais consciente. E então, é a diferença, né? E equilibrada também, né, Tereza? Eu acho que esse convite também, que é muito importante para tudo que a gente está vivendo agora, tem um convite para a gente melhorar a qualidade dos relacionamentos, para a gente melhorar a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, né? E ter essa clareza do que é amor para mim, do que eu busco, não é? Num relacionamento.
Como é para mim receber amor da outra pessoa, né? Então, isso que você está falando também, dessa característica de Libra, não é? Eu acho que também tem a ver com essa ponderação, como você mesma disse, né? Então, o amor saudável, o amor que soma, o amor que multiplica, né? O amor que constrói, né? O amor que não é a posse doentia, não é? Uhum, uhum. Traz esse convite para que você, como veio também quando você falou dos espelhos, né? Que o espelho é um dos símbolos É, de Vênus, né? É bem isso também, fazer as pazes com o espelho, a gente aprender a olhar para o é. espelho e agradecer por quem a gente é, com Uhum, todos os defeitos e as qualidades, né? Mas uhum. agradecer e enxergar e honrar a nossa beleza, né? Porque essa beleza também, como a própria Vênus, que se casou inicialmente, né, com um homem que com certeza ela amava, né, na mitologia, e que ele era feio por fora, né, segundo, né, as ideias daquele tempo, não quer dizer nada isso, não é? A Uhum. beleza é algo também muito. Você pode amar alguém que não necessariamente seja belo perante a sociedade, né? É, A maneira como a sociedade enxerga o belo, mas para você essa pessoa é bela, porque quando você ama, essa pessoa é a mais linda do mundo, né? Não, exatamente. Isso é o de menos, né? Quando a gente está apaixonado e gosta de verdade, né, de uma pessoa, toda a questão da estética pode ser importante, mas pode se tornar totalmente desimportante, né? Pela beleza que você vê naquela pessoa, né? exatamente. Mas o que eu queria, só para complementar, para a gente poder partir para outro slide, que é a questão da Palas Atena, que não foi assim por acaso que os gregos inventaram essa história, que ela nasceu da cabeça do pai, porque realmente é um parto muito esquisito, né? Mas isso dá a nós a dimensão também importante para a mulher, no sentido de desenvolver, então, o seu pensamento, a sua autonomia, o seu trabalho, o seu estudo, porque a cabeça é o intelecto, é a cognição, né? Então, é muito mais fácil a gente encontrar também esse arquétipo, né? Como está no livro de Palas Atena, nessas mulheres que têm posições de destaque, por exemplo, no mundo masculino, porque gostam de conversar com os homens ou querem situações de poder. Palas Atena, na Grécia, ela era a deusa das estratégias de guerra. Então, ela não era exatamente um ser pacífico, mas ela buscava as formas de estar bem no mundo e estava muito relacionada também com a justiça, porque Deus é um arquétipo, Zeus, né? E Júpiter é um arquétipo da justiça. Então, acho interessante a gente fazer esse contraponto e abrir esse leque simbólico aí da Vênus para a gente não ficar vendo a coisa só de um ângulo, mas assim o amor inteligente, Uhum. né? Falando disso que você comentou, né, Lilian, que a pessoa ela pode ser bela, pode ser linda, mas de repente ela não é inteligente, ela não atrai você justamente porque ela não tem nada a acrescentar. Então Sim. são coisas também que com a maturidade a gente também vai conseguindo, enfim, elaborar, né? Também eu acho uma dimensão que eu considero importante, né? A Divani E, Mogami está dizendo as mensagens são lindas, né? Principalmente a de Libra. E realmente, as imagens são lindíssimas. é, aqui a gente separou assim algumas características negativas, né, entre aspas, da Vênus. Depois a gente vai poder trabalhar isso também nos nossos encontros, né, Sim, Lilian? sim, Essa coisa da posse, do ressentimento ou da vaidade excessiva, os desejos de vingança, quando você tem uma dor ou uma frustração, você não consegue superar aquilo, aí você quer se vingar da pessoa. Estou falando aqui em termos de relacionamento mesmo, né? Os ciúmes, que é uma coisa que as pessoas sofrem muito por causa dos ciúmes e não admitem que sim. estão com ciúmes, o que eu acho sempre muito engraçado. Né? Então, tem todas essas coisas, né? E mas também temos aqui as características positivas, né? Diplomacia, valores sociais, amabilidade, humanismo, cortesia, voltando então um pouquinho que você falou no começo, né, Lilian? A gente trazer também essa Vênus positiva
para esse mundo de agora e exatamente nesse momento que estamos atravessando, né? Com certeza. Da gentileza, da doçura, do interesse espontâneo pelo outro, né? A diplomacia, recuar, né? Uma deusa de estratégia é uma pessoa de estratégia, é uma pessoa que sabe recuar, inclusive sabe às vezes ouvir uma ofensa e se calar, que não é uma coisa muito fácil, né? Com certeza. Mas às vezes a pessoa fala: tudo bem, vou em frente, não vou responder, calma. São aspectos venusianos, né? Porque nós estamos em relação o tempo inteiro, né? Com todas as pessoas que nos cercam. Então, nós estamos falando também das relações em geral, né? Sim, sim. E agora eu vou fazer aqui para vocês uma diferença, então, do que é a relação, a diferença de Vênus e Lua, porque a Lua na astrologia também está associada às relações. Como eu disse, não posso não falar de Lua, porque pareceria que ia ficar faltando um pedaço aqui da nossa conversa. Aqui nós temos uma imagem de Ártemis, né, ou Selene, né, no greco-romano. Ela é uma deusa caçadora, por isso ela sempre carrega o arco e flecha consigo, com essa roupa bem clarinha, porque ela é a lua, né? E a lua, a meia-lua na cabeça, eu acho essa imagem também muito doce, muito feminina, né? Sim. Mas o que nos diferenciou, o que nos faz diferenciar, então, da Vênus? A Vera teve essa ideia de colocar como se fossem várias luazinhas nessa bela imagem, porque a Lua, em essência, ela fala das relações básicas, das relações estruturais. Então, nós estamos falando de mãe, nós estamos falando de família, né, do instinto maternal, como você se relaciona dentro da sua casa com as pessoas que estão próximas realmente a você, então são os seus familiares, né? Tudo que nos dá a sensação de proteção e de segurança, quando a gente está em fases assim de insegurança, a gente fica naquele estado meio regressivo, né? Como se diz em psicologia, você fala: eu queria tanto o colo da mamãe, né? Queria tanto ter a casa da mamãe para ir lá comer uma comidinha, bem uma coisa assim, é uma coisa lunar, né? Parece prosaico, mas é isso mesmo, né? É como você se acolhe ou como você busca segurança nas suas relações íntimas, que não precisam ser necessariamente de casamento, né? Ou de paixão, como nós estamos falando mais de Vênus, né? Então, a Lua está ligada às nossas respostas emocionais, né? E a nossa sensibilidade, a nossa intimidade. Então, é eu comigo mesma também, né? Como eu me vejo, a minha autoimagem, como eu me elogio, como eu me critico, é mais eu com a minha própria alma, como está aí no slide, né? E mais muito forte também a questão do arquétipo materno, e nessas imagens aqui que a gente achou, dá para ver muito bem essa questão do amor materno, que é um arquétipo muito forte. Toda vez que a gente vê essas fotos, elas mexem com a gente em algum lugar que a gente nem sabe muito bem aonde, né? Mas sempre é alguma coisa que mexe com o nosso instinto, né? Com alguma coisa que está lá dentro da gente, né? O bebê com a mãe, todas essas questões maternais, né? E aqui, para terminar, nós escolhemos assim alguns slides para a gente lembrar, né? Talvez esse 2021 recuperarmos, né, mais tempo para ficarmos mais com as nossas famílias, ou, se possível, nos encontrarmos mais, termos o prazer da companhia das pessoas, a fazer, como a Lilian falou, uma cupidagem aí básica, né? Apresentar alguém para alguém, ajudar a desencalhar alguém, né, Lilian? Os avós com os netos, e os netos com os avós, quer dizer, como é que nós vamos consertar isso que é tão gostoso, né, de estar junto, de abraçar, de beijar. Eu espero que isso acabe, e tenho certeza que vai acabar. Sim. E quando estar com as crianças, estar de verdade, curtir a presença delas, deixar o celular na gaveta, né? Buscar o prazer, né? A alegria de viver também, a paixão, tudo bem, não tem importância. Mas, assim, tudo que envolve essa questão relacional, né? Porque, assim, quero crer que uma hora isso
vai ser liberado e que a gente vai poder usufruir, né, da companhia das amigas. Esse slide eu gosto muito pela questão da vaidade, que esse é um tempo também que a gente fica menos vaidoso, né? A gente está se cuidando menos, e que eu acho que é uma coisa legal da gente lembrar, né, Lilian? Estarmos... Não é a questão da beleza, mas a questão da autoestima, que a gente falou bastante, né? Eu acho que assim, a minha experiência aí desse último ano, né, e de agora, é que, na verdade, muita gente começou até a se cuidar mais. Porque aquela coisa, você está mais tempo em casa, então sobrou um pouco né, um pouco mais de tempo, né, das idas e vindas. Então, de repente, né, algumas pessoas começaram a se cuidar, ou se olhar, se cuidar um pouco mais. Então, é muito importante esse convite de Vênus para que a gente realmente se acolha, não é? E se cuide realmente mais. Começando com esse auto-amor que para todo mundo, né? As pessoas falam: ah, tudo bem, isso não é novidade, eu já sei, já ouvi, né? Que para eu amar, para eu ter um amor, né, genuíno com alguém, eu preciso me amar. Ok, já sei disso. Então, mas já se amou mesmo? Genuinamente, né? É. Qual é a maior demonstração de amor de você por você mesmo? E a gente percebe e sabe de muitas histórias e já vivenciou isso, de que é só quando a gente se ama para valer, genuinamente, se acolhe com os nossos defeitos e as nossas qualidades. É só nessa hora que a gente está se amando de verdade, realmente a gente se curou na autoestima e a gente vai estar aberta para um amor de verdade, para um amor genuíno no relacionamento, né? Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. A gente, muitas vezes, eu acho que a gente fica um pouco equivocado quando pensa que o amor sempre é lá fora, ou é para alguém, ou por alguém, né? Direcionado e projetado para o lado de fora, né? Para o externo. E quando você traz, em primeiro lugar, esse amor para si mesmo, as curas também podem acontecer, para você não ter justamente essas dependências, né? Afetivas, enfim, de preenchimento, que alguém vai, então, me fazer muito feliz, e esquecendo que muitas vezes aquela pessoa que te faz muito feliz pode ser aquela pessoa que vai te fazer completamente infeliz. Então, é um jogo delicado, né? O amor é um jogo, assim, como eu vou dizer, bastante delicado. Uma outra coisa também que a gente falou, né, Lilian, que é a questão, assim, quando você é privado de alguma coisa, como estamos agora mais cerceados e mais limitados e tal, mas quando você está numa situação onde você pode curtir, apreciar, estar em contato com a natureza, ou caminhar, respirar e sentir a presença do ar nos teus pulmões, isso também te faz, sem dúvida, eu acredito, a valorizar, às vezes, aquilo que você nunca deu a menor bola, né? E também a valorização também das pessoas queridas, aquelas que realmente são importantes, Sim, né? sim. E acho que esse exercício que você falou que as pessoas estão se cuidando mais, eu acho, por um lado, sim. Mas às vezes tem gente também que relaxou geral. E também, com Então, certeza. assim, tudo tem os dois lados, né? Mas claro que muita gente também foi atrás, né? De cuidar mais da saúde, porque aí você valoriza aquilo que você aparentemente perdeu. Sim, Então, tudo tem aí um aprendizado para todos nós, é né? Eu verdade. acho. Você terminou os slides, Tereza? A sabedoria da vida é essa, né? A gente Ah, poder aprender, né? sim. Acabou. Aqui eu deixei os contatos, Se você. o meu, É, o meu contato da Vera, para sim. quem quiser Eu escrever, não estou falar, vendo. colocar. Eu não estou Hã? vendo, eu não estou vendo essa tela. Acho que isso. Ah, não ficou. Ficou só de uma menininha e agora dois. Agora sim, tá o seu contato. E também, se alguém quiser o contato da Tereza, eu posso também passar. Quem tiver o meu contato, né? E agora também a Tereza está de volta. Se você quiser parar de compartilhar para a gente aparecer um pouquinho e poder se despedir. E também a Tereza está de volta no Instagram, não é, Tereza? Isso é muito importante contar que a Tereza É está de verdade. volta no Instagram. Então, agora também eu estou seguindo a Tereza lá. Quem quiser também seguir e tiver no meu Instagram, é só acessar o da Tereza.
que aí é Tereza Caval, com Kawall, 2 L, certo, Tereza? Você está me vendo aí agora? Então, ainda está a tela, né? Mas não tem Eu problema. Podemos deixar essa tela linda, que inclusive está muito bonita. Agora estamos nós. Tá ótimo. Mas para a gente poder, não é, agradecer a todo mundo que ficou com a gente, não é? E Isso. dizer, né, reiterar que a gente vai estar toda quarta às 17 horas pelo meu Instagram, pelo meu canal do Instagram. Vamos estar eu e a Tereza conversando sobre 2021 e o convite, né, para a gente olhar os relacionamentos e o amor. Isso é bem importante. A gente vai estar falando sobre muita coisa que envolve esses temas, sobre astrologia, sobre energia, sobre meditação, sobre as cores, sobre as relações, sobre vários conhecimentos, né, que ajudam a gente a se entender, né? Eu acho importante reiterar também que uma coisa que também a gente vai estar falando bastante, e esse foi um dos motivos que, conversando com a Tereza, eu falei, a gente poderia estar, quem sabe, contribuindo muito para muita gente nesse autoconhecimento, sobre esse entendimento, né? No mapa astrológico, a gente consegue saber como é a nossa Vênus, em que signo ela está, não é? E como é a nossa Lua, né? Então, como é a nossa Vênus, a nossa maneira de manifestar essa Vênus, esse lado feminino dentro de nós, e como é a Lua, que é a parte emocional. E eu acho muito importante, porque em muitos casamentos as pessoas se confundem nos papéis. Quantas mulheres deixam de ser mulheres para serem mães dos seus maridos? E muitos casamentos acabam por isso. Eu, como terapeuta aqui, posso dizer, e a Tereza, com certeza, como psicóloga, né, Tereza? Quantos casos, quantas histórias, quanto é importante você descobrir a sua Vênus, aceitar a sua Vênus, fazer as pazes com ela, assumir esse lado que você tem, esse lado mulher, e entender a diferença, não é? Entre ser mulher e ser mãe. E para quem você vai ser mulher e para quem você vai ser mãe. Essas escolhas internas, não é verdade? Porque existe na nossa sociedade também uma confusão nesse sentido, não é? Como eu falei, né, da esposa com ser mãe do marido. Ser esposa não é ser mãe do marido. Então, acho que vale muito a pena a gente estar falando sobre essas Vênus, essas facetas do feminino, né? Gratidão, Ângela Fonseca, que está aqui com a gente, que fez o Redespertando o Feminino comigo, e que a gente possa fazer muitos movimentos juntas aí. Ângela, Tereza, eu, né, e mais pessoas, ajudando as pessoas a entenderem esse feminino dentro de si, no sentido de se acolher, do lado acolhedor, do lado amoroso, né, Tereza? Isso aí. Sem dúvida. A gente tem que se acolher em primeiro lugar para poder fazer o outro lado para os outros. Nós estávamos falando, né, Lili, outro dia, a famosa frase que a gente já ouviu desde criança, né, que você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Sim. E é isso, né? Nós não estamos descobrindo nada, né? Estamos falando daquilo que já está aí, que são as questões que a gente tem que ter, os nossos desafios cotidianos, de todos os tipos de relações que a gente tem. Estamos, né, como eu falei, em relação o tempo inteiro. E também com a gente. Então, obviamente, que quanto mais saudáveis elas forem, né, e mais claras e mais transparentes, como a Lilian falou, você, a mulher, querer ser mãe do marido, ou então ser filha do marido, criam, sim, muitas distorções, né? No campo afetivo emocional e uma série de frustrações e brigas e contrariedades que a gente vê que não é brincadeira, a relação não é uma coisa simples, né? Eu ouvi e vi esse ano também, passado, que muitos casais se separaram. Então, assim, essa crise também, de uma certa maneira, assim, acirrou, né, as coisas que estavam latentes. Mas é como a Lilian disse também, nesse momento também você pode justamente vir a encontrar aquela pessoa que você estava querendo, né?
Então, eu acho que tudo tem sempre os dois lados, né? E que a gente pode tirar proveito sempre também das experiências complicadas, não tenho dúvida disso. E é assim que a gente vai se fortalecer. Eu espero que vocês possam vir no nosso Instagram, né? Então, nas quartas-feiras de tarde, para a gente conversar. Vocês podem sugerir assuntos também, né, Lilian? As pessoas podem também dizer, olha, gostaria de tratar o tema, por exemplo, de ciúmes, desconfiança, ou coisa assim, como lidar com isso, que é tão dolorido, né? Sim. A gente pode abrir aí um leque para lidar com esses assuntos íntimos, né? E quando compartilhados, eles ficam mais suaves, né? Sim. Eu estava falando da questão da mitologia, que os psicólogos e os astrólogos gostam dos mitos, né? Porque você vê ali o retrato da nossa história, da nossa psique humana. Estou me repetindo, mas era isso que eu queria dizer. Então, você vê lá uma série de conflitos, mas os mitos também trazem esperança, trazem vitória, trazem justiça, trazem confiança. Então, nesse sentido, eu acho que ao compartilhar experiências com as pessoas, você também irriga, né, a sua alma, a sua confiança na vida, ao saber que pode compartilhar, ser ouvido e falar de coisas às vezes dolorosas e saber que aquele que está do teu lado também passou a mesma coisa, né? E isso te fortalece, te faz crescer, né? É muito bom. Então, nós vamos ficar esperando vocês. Com certeza, com certeza. E a gente vai estar conversando muito sobre esse tema tão importante para todos nós, porque sem relacionamentos e sem amor ninguém vive, não é mesmo? Acho que é isso que traz um colorido para a vida, não é? Com certeza. Isso Então, mesmo. é. Bom, a gente tá, né? Daqui a pouquinho temos. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a gente hoje? Essa aula foi linda, gratidão, Tereza. Você foi super, né? Super professora, super didática, super esclarecedora, né? Obrigada. E que a gente possa contribuir, né, Tereza, para que 2021 seja um ano muito proveitoso, né? Muito especial para todos nós, não é? Com certeza. Vai ser, será. Eu estou com fé que sim. Eu Realmente estou. Eu também, isso só depende de nós, não é mesmo? Do quanto a gente vai abrir o nosso coração, do quanto a gente vai estabelecer essa conexão amorosa com a gente mesmo, em primeiro lugar, para que a gente possa doar amor de verdade. Porque quando a gente doa amor genuíno, a gente colhe, né? Sempre, sempre. Quando você emana amor, você já agradece só por estar emanando amor, só por aquele amor que aquela pessoa desperta em você, né? Então, Verdade. acho que a gente pode até, né, concluir essa conversa, né, trazendo um pouco esse convite, mais do que nunca, né? Para que a gente possa ser mais amor, por favor. É o que todo mundo precisa. Amém. Amém. Ah, Então tá. gratidão, Então, querida. um beijo para todos e para todas, É, né? Estamos aqui prontas para nossas futuras conversas, que espero que sejam esclarecedoras e inspiradoras para todos. ó, coloquei até aqui, ó, bem-vindos todos, nas quartas, 17 horas, lá no Instagram, Lilian Gouveia Oficial e Tereza Caval, né? A gente vai se ver muitas vezes. Feliz ano novo para todos nós, com muito amor, com muita riqueza no coração, não é? A riqueza verdadeira. Isso mesmo. Então, gratidão, gratidão, Beijo, Tereza, querida, gratidão a beijo para todos todos. e um super beijo, um super beijo. Tchau, tchau, queridos. Aí, deixa eu ver aqui. Pronto. Acho que
Terminou? Acho que terminou, querida. Gratidão, foi lindo. Foi. Foi muito Ah, lindo, muito gostoso, muito fluido, né? As foi. pessoas ficaram assistindo a aula inteira. Foi muito Ficaram. legal ficar. É, eu aqui não vi nada de chat, de nada.